Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um crachá digital com direito a QR Code, tá bom? Utilizando o Microsoft Power Apps e a API do Google para gerar o QR Code, tá bom? Não vou salvar QR Code por QR Code para cada funcionário que eu tenho, por exemplo, dentro de um repositório, nem faz sentido. Então a ideia é que com base em um cadastro de funcionário, eu gere um QR Code com a matrícula desse funcionário, tá bom? Para que ele possa durante o dia a dia aí na empresa, ter acesso, ele basta mostrar o QR Code dele. Um outro aplicativo, por exemplo, que lê este QR Code e registra a entrada desse funcionário numa determinada área da empresa, tá bom? Só um exemplo aqui que estou mencionando, mas o objetivo de hoje é que a gente crie a nossa app com um crachá digital, né, com base em um cadastro de funcionário, tá bom? Vou utilizar o Excel mais uma vez como exemplo, tá bom? Porque aqui vou fazer 3 funcionários aí, 4 funcionários e vamos fazer em cima dele. Mas numa empresa maior, com um número, né, considerável de funcionário, não faz sentido eu utilizar o Excel. Faz sentido eu ler direto o cadastro do funcionário ou ter isso no SharePoint de maneira sincronizada, né? Cadastro entra, funcionários entram e saem das organizações. Então o Excel não é a melhor solução, mas para esse exemplo vou continuar utilizando o Excel, porque a realidade da maioria do pessoal que está assistindo está aprendendo aí como trabalhar com Power Apps, tá bom? Então vamos lá, mão na massa, e a primeira coisa que eu vou fazer é criar um Excel com o cadastro dos meus funcionários, tá bom? Então vamos lá, acabei de pedir um Excel novo aqui e vamos criar bem básico, tá bom? A matrícula, o nome do usuário ou do funcionário, tá bom? Então vamos lá, matrícula, nome funcionário e o e-mail, tá bom? Eu preciso do e-mail do funcionário aqui porque vocês vão entender, tá bom? Para que eu possa localizar, porque pensa assim, eu vou ter vários funcionários aqui na minha empresa. Então na hora que eu abrir a app, eu preciso achar aqui dentro desses funcionários quem é o funcionário que está usando a app. Esse dado é variável, concorda? Cada hora vai ser uma pessoa que vai abrir a app. E o e-mail é a minha chave, tá bom? O e-mail é o que eu vou utilizar para achar o funcionário aqui dentro dessa tabela. Vou colocar a matrícula aqui de 4 dígitos, tá bom? Estou colocando aleatoriamente. Vou fazer aqui 3 exemplos, tá bom? De 4 dígitos de matrícula. Vou me colocar nessa lista de funcionários, tá bom? E vou colocar o meu e-mail para que a app possa me achar aqui dentro. Coloquei meu e-mail. Vou colocar aqui teste 2. Vou colocar o e-mail teste2@pronext. E vou colocar o nosso teste 3, cada um tem sua matrícula. Teste3@pronext, cada um tem a sua matrícula dentro da nossa organização, tá bom? Vou inserir uma table, né, uma tabela em cima desse dado que eu acabei de criar. Lembrando que o Power Apps só lê tabela, então todo dado que eu for ler do Excel tem que ser uma tabela. Vou renomear essa tabela aqui para K de funcionários, tá bom? Para que eu identifique ela mais fácil lá dentro. Então, bem simples, um cadastro de funcionário onde eu tenho a matrícula, o nome do funcionário e o e-mail. O meu QR Code vai ser gerado com base na matrícula, tá bom? Então, toda vez que alguém lê o QR Code lá do meu crachá digital, ele vai retornar a matrícula para quem estiver lendo e a partir disso pode criar um registro, enfim, vai depender do processo. Fiz isso, vou salvar o meu Excel que eu acabei de criar, vou salvar ele dentro do meu OneDrive, tá? Lembrando, para eu ler esse dado lá no meu Power Apps, o Excel tem que estar visível ao Power Apps, no caso estou utilizando o OneDrive, tá bom? Então vou salvar aqui na raiz mesmo, tá bom? Funcionários, vamos lá, salvar. Ele está salvando agora dentro do meu OneDrive e nós vamos criar uma app do zero, tá bom? Diferente dos exemplos que eu fiz anterior, que eu criei uma app em cima do Excel, hoje eu vou criar uma app do zero para montar o nosso crachá digital. Já estou aqui com o meu Power Apps aberto, tá bom? Vou criar um novo aplicativo do layout de telefone e vou chamá-lo de crachá digital. Vou clicar em criar. Agora ele está criando nosso aplicativo do zero. Repare que da outra vez eu criei um aplicativo a partir de um arquivo de Excel, a partir de uma table, então ele já fez tudo para mim. Não é o caso hoje, não é o que eu quero hoje. Eu quero criar um aplicativo do zero para que eu possa montar o meu crachá da maneira que eu quero aqui dentro do Power Apps, tá bom? Então vamos lá, ele está criando e assim que ele terminar de criar, nós vamos
começar a desenvolver a lógica do nosso aplicativo. Num exemplo real, eu teria que colocar toda a parte visual da empresa, colocar o logotipo, trabalhar um fundo, né, deixar esse crachá bonito para que a pessoa possa utilizar ele no celular. Não vou perder tempo com isso, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vamos fazer as funcionalidades e aí vocês, quando estiverem fazendo aí no exemplo real, né, ou até mesmo para estudos, caprichem um pouquinho no visual do crachá, que fica bem bonito. Eu tenho vários exemplos bem legais que ficou muito bonito o aplicativo. Bom, gente, legal. A primeira coisa que eu vou fazer, criei meu aplicativo do zero. Ele está em branco, tá? Não tem nada, não tem nenhum dado dentro dele. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ler a tabela do Excel que eu criei. Lembra, se você não sabe o que é conexão, se você não sabe a arquitetura ou como funciona o Microsoft Power Apps, assista aqui no meu canal os vídeos, tá? Eu tenho vídeo que explica o que é conexão, o que é o Power Apps, como ele funciona, a arquitetura, e tudo isso vai ficar claro para vocês. Não vou perder tempo com essas explicações teóricas aqui hoje. Eu vou criar uma nova conexão a partir do meu OneDrive. Lembra, eu salvei o meu Excel dentro do meu OneDrive, então eu estou utilizando o connector do OneDrive para ir buscar esse arquivo lá dentro, porque eu quero ler a table que está lá dentro. Ele listou as pastas aqui e listou o arquivo para mim, tá bom? Funcionários.xlsx. E dentro dele eu tenho a table cadastro de funcionários. Li a table, conectar. A partir desse momento, todos aqueles dados, os meus 3 funcionários que estão dentro daquela tabela do Excel, estão aqui agora nessa conexão chamada cadastro de funcionário. Gente, esse cadastro de funcionário, ele tem todos os funcionários da minha organização. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso achar quem é o funcionário que está abrindo o app? No caso agora sou eu, é o meu usuário, mas na hora que eu liberar este app para o resto da minha organização, pode ser qualquer pessoa abrindo. Então o que eu vou fazer? Aqui eu consigo colocar as ações que o meu app faz quando ele é iniciado, tá? Toda vez que ele é iniciado, o que ele vai fazer? Eu quero que ele utilize uma função lookup, tá? O que o lookup faz? Ele busca numa fonte de dados de acordo com uma condição que eu estabelecer. Então o que eu quero? Eu quero que ele busque no meu cadastro de funcionários, tá? Na fonte que eu acabei de criar, com uma determinada condição, tá bom? Então eu vou colocar cadastro de funcionários, vírgula. Aqui é uma observação, tá? Para quem está acompanhando meus vídeos, o meu Power Apps está em inglês, então eu estou utilizando vírgula aqui. Se você tiver em português, você vai ter que utilizar ponto e vírgula, tá bom? Ele tem essa diferença por causa da linguagem. E aonde eu utilizo ponto e vírgula aqui em inglês, você vai utilizar 2 pontos e vírgula, tá? Resumindo, onde eu uso vírgula, você usa ponto e vírgula. E onde eu uso somente ponto e vírgula, você usa 2 pontos e vírgula. Se você tiver no cenário em português, tá? Se estiver utilizando em inglês, não tem problema, é só fazer igual eu estou fazendo aqui. E agora ele pergunta a minha condição, tá bom? O que eu vou fazer? Onde o e-mail, lembra que eu tenho 3 campos lá no meu cadastro de funcionário? Eu tenho a matrícula, o nome do funcionário e o e-mail, tá? Lembra que eu falei que eu precisava do e-mail para achar? Então eu vou fazer um lookup no e-mail, tá certo? Onde for igual, eu tenho uma função aqui que chama user. Eu invocando essa função, eu tenho o e-mail do usuário que está na app agora, nesse momento, no caso sou eu. Então ele vai comparar o meu e-mail, tá, do usuário atual com o e-mail lá do cadastro de funcionário. E aí ele vai achar quem é o nosso colaborador. Aqui faltou um detalhe, tá? Porque eu fiz a função lookup sem jogar o retorno dela, ela vai retornar uma linha, né? Sem eu jogar esse retorno para nenhum lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma variável, tá bom? Uma var, eu vou chamar de usuário atual, vírgula, e o valor que ela vai receber é a minha pesquisa, e aqui eu fecho. Então o que eu acabei de fazer? Ele vai fazer o lookup, tá bom? No cadastro de funcionários, onde o e-mail lá do cadastro de funcionários é igual o e-mail do usuário atual logado na app. O retorno dessa função é uma linha, ele vai achar uma linha lá e ele vai gravar essa linha nesta variável chamada usuário atual, tá bom? Vou testar para ver se está funcionando. Aqui eu consigo simular, rodar no início, rodou. Como eu sei se achou o dado, eu vou vir aqui em arquivo, variáveis. Olha a minha variável, usuário atual, está preenchida e vou ver o valor que está preenchida nela, tá? Olha que legal, uma linha. Lembra que eu falei que o lookup retorna uma linha? Certo? Tenho na minha variável agora o usuário que está utilizando a app. Se alguma outra pessoa da minha organização abrir essa app agora, ele vai fazer o lookup e vai achar a linha correspondente a este usuário. Muito legal, né? Com isso eu já resolvo um monte de problemas aqui dentro da app. Então vamos lá. Dentro da app, a primeira coisa que eu vou fazer é inserir uma imagem, tá?
Por quê? Eu vou colocar a foto dessa pessoa. E como eu coloco a foto? Muito simples. User, lembra da minha função user que eu usei o e-mail lá no lookup? Eu tenho a imagem do usuário aqui, tá bom? Eu não preciso ter um cadastro de imagens, nada do tipo. Ele lê isso automaticamente do Office 365. Então hoje na organização todo mundo tem essa fotinha lá no Office 365. Eu estou lendo ela diretamente aqui, tá bom? Então legal, coloquei a foto. Eu vou colocar um label agora, aqui embaixo, e vou colocar o nome desse meu funcionário, tá bom? Lembra a minha var? Eu tenho o nome dele na minha var. Var, usuário atual, ponto, nome do funcionário. Legal? Então, se alguém for lá no meu Excel e mudar essa fonte de dados, mudar a descrição do nome do usuário, corrigir o nome desse funcionário, automaticamente vai prevalecer aqui dentro da minha app, tá bom? Aí você pode colocar um centralizar, um negrito, enfim, você trabalhar o visual das informações na app. Lá no nosso cadastro a gente poderia ter o cargo, a gente poderia ter o departamento que esse usuário trabalha e colocar essas informações aqui, tá bom? Poderia ter feito isso também. Mas aqui senão a gente ia estender muito o vídeo. Legal. Lembra que eu falei que eu queria também um QR Code? Além dessas duas informações, eu queria colocar um QR Code aqui para que esse usuário consiga escanear esse crachá digital dele em qualquer outro lugar. Como eu faço isso, tá bom? Pessoal, eu vou inserir novamente uma imagem. Tá aqui essa imagem. Legal. Aqui também, antes de eu colocar a imagem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a matrícula do colaborador aqui, tá? Só para que ela fique visível. Porque o QR Code vai ser a matrícula dele, mas eu também quero que essa informação fique visível aqui para o usuário, tá bom? Então o que eu vou fazer? Var, ponto usuário atual, ponto matrícula. Então ele vai exibir o meu número de matrícula aqui nessa label também. Gente, agora vamos para a parte importante, QR Code. Eu não preciso gerar um QR Code para cada funcionário meu e guardar isso num repositório ou qualquer outro lugar para ficar achando, tá? O Google tem um Web API, tá? Uma API pública que faz isso pra gente, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da API, tá? Tem toda a documentação no Google, não vou entrar no detalhe disso, eu só vou mostrar para vocês como funciona. Tô colando o endereço da API aqui. Esse é o endereço, aqui eu consigo configurar algumas coisas como tamanho, tá vendo? 150 por 150, poderia colocar 250 por 250, o nosso QR Code ficaria maior, tá? E aqui é o valor que eu vou passar. Então, por exemplo, se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, clicar em Enter, o Google gera pra gente o QR Code com essa informação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tirar só o 6 para vocês verem e vou dar Enter. Repare que vai mudar o QR Code dentro da tela, mudou. Então, ele vai gerar de acordo com a matrícula que eu passar. Isso facilita muito a nossa vida. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa URL. Vocês concordam comigo que essa URL é fixa? Ela nunca muda? O único dado que vai mudar é a matrícula do usuário? Simples assim, eu volto no meu crachá, vou selecioná-lo, tá? Aqui na imagem dele, o que eu vou fazer? Tudo que é texto, eu vou ter que concatenar, porque no caso são duas informações, tá bom? Eu vou usar o concatenate aqui. Ela é bem básica, ela só pede texto, vírgula, tudo que eu for concatenar eu fico separando por vírgula. Vou colocar entre aspas duplas a URL, o dado estático, isso nunca muda, vírgula, desse caso agora é sem aspas duplas porque é um dado variável, var, usuário atual, ponto, matrícula. Então, ou seja, nessa ação o que eu estou fazendo? Eu estou concatenando a URL do Google, tá? com o dado variável, com a matrícula, porque cada usuário que abrir vai ter uma matrícula diferente, né? E aí eu tenho o QR Code do meu crachá aqui à disposição no meu crachá digital. Muito legal, né? Simples assim, eu tenho as informações do usuário, tá bom? O crachá, e poderia ter departamento e qualquer outra informação, e consigo gerar um QR Code de forma automática, tá? Esse aqui seria a minha app de crachá individual. Eu vou criar uma nova tela aqui só para exemplificar para vocês, para ajudar a fixar como funciona gerar o QR Code, tá bom? Eu criei uma tela nova e eu vou inserir aqui agora uma galeria. Estou inserindo uma galeria e dentro dessa galeria eu vou colocar todos os colaboradores que existem na minha empresa, tá bom?
Isso aqui já seria um outro requisito de app, estou fazendo aqui só para exemplificarmos. O data source da minha galeria é o meu cadastro de funcionário. Então, na hora que eu fiz isso, ele já apareceu aqui, meus 3 funcionários que eu tenho lá cadastrado, né? Da imagem, não vou mexer nela por enquanto. Aqui no nome do funcionário, aqui nesse campo de baixo, né? Nesse label de baixo, eu quero que exiba o e-mail. E no label de cima, eu quero que exiba o nome do funcionário. Então, tenho aqui uma tabela, uma galeria com os meus funcionários. Para que eu coloque, tá? Aqui de forma automática o QR Code de cada um, é muito fácil. É exemplo que eu fiz na tela anterior. O que eu vou fazer? Eu vou usar o concatenate aqui novamente, tá bom? Vou colocar a minha URL da API do Google de forma fixa, vírgula. E aí o que muda aqui? Em vez de eu colocar variável, eu não posso mais colocar variável, porque isso aqui é uma repetição. Cada linha é um colaborador, tá? Então a gente tem um mecanismo aqui que chama este item, tá bom? Então, se eu usar este item ponto matrícula, ele vai saber que para cada linha ele vai pegar a matrícula da linha atual e vai concatenar o dado nesta repetição. Reparem que automaticamente ele já gerou o array para mim, tá vendo? E automaticamente ele já gerou o QR Code. São QR Codes diferentes, que a matrícula são diferentes. Se alguém ler esses QR Codes, a informação retornada será a matrícula do colaborador, tá bom? Eu fiz esse QR Code a mais aqui só para exemplificar para vocês, aí eu poderia fazer algumas ações a mais de quando selecionar uma determinada linha aqui, ele mostrasse a linha que eu selecionei de forma maior na tela, né? Vou voltar aqui para minha tela 1. Então, pessoal, resumindo, assim ficou a nossa app de crachá, bem simples e prática. A gente consegue, toda vez que a app for aberta, a gente vai setar uma variável com a linha do cadastro do funcionário, que aí eu vou ter a matrícula, poderia ter várias outras informações, e na minha app eu vou gerar o QR Code da matrícula dele com base numa API pública do Google, tá? Então, a partir do momento que eu utilizo essa API, eu já estou gerando meu QR Code, e a partir daí eu posso sair escaneando esse QR Code em qualquer lugar que ele vai retornar a matrícula do usuário. Tá bom? Exemplo bem prático, bem rápido, de forma simples. Eu queria mostrar aí para vocês como é possível a gente fazer um crachá digital e também utilizar algumas funções. Então, vocês aprenderam aqui a função lookup e também trabalhar com dado variável. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!